Amém? Muito bem. Queridos irmãos, eu não dei título para a mensagem, então eu vou dar um título agora, para a gente entrar naquilo que nós temos falado bastante. Então estamos começando a falar sobre isso, e a mensagem, esse é o foco da mensagem, né? É Daniel capítulo 6, esse é o objetivo da mensagem que eu vou pregar hoje. Então o título da mensagem é Regando o meu projeto. Amém? Regando o meu projeto. Vamos estudar um pouquinho esse personagem chamado Daniel e uma situação que ele enfrentou, e você vai entender como é importante a gente regar os nossos projetos, o nosso ministério, a nossa vida, o propósito que Deus tem na nossa vida. Amém? Como é importante. O texto é longo, mas eu preciso fazer a leitura dele todo para a gente poder ter uma compreensão melhor a respeito do que nós vamos pregar. Então vamos lá. Daniel capítulo 6, todo mundo encontrou? É o Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusá-la, este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinasse o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por fazê-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei,
que é lei dos médios e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Texto um pouquinho comprido, né? Mas bastante importante para a gente compartilhar com os irmãos essa noite. Bem, bom, estamos falando de Daniel, um jovem, um homem, um moço temente a Deus. Alguém que em algum momento da sua vida, da sua trajetória, entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele, independente de que área ele atuasse. Ele entendeu isso. Isso é uma coisa fundamental na nossa vida, a gente entender que Deus tem um propósito na nossa vida, que nós não estamos aqui por acaso, que a nossa vida não se resume a termos uma vida igual ao resto das pessoas, igual a maioria das pessoas do mundo tem, que se casam, formam família, arrumam emprego, trabalham, adquirem bens, compram bens, fazem a sua vida, se preocupam com a sua vida pessoal, particular, na vida secular, mas nunca entendem que mesmo diante de uma tarefa, mesmo seguindo o curso natural da vida, mesmo assim, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito. Deus quer que o propósito dele se cumpra em nós, aonde nós estamos. Seja aonde estudamos, aonde trabalhamos, aonde passamos o nosso lazer. Deus tem um propósito. A gente tem que deixar que esse propósito de Deus, ele se cumpra. Daniel entendeu isso. Daniel, ele foi levado como cativo. Foi levado como cativo pelo rei Dário, o rei da Pérsia, uma parte da Babilônia. Eles dominaram aquela região por muitos anos, tiveram domínio sobre aquele povo durante muitos anos. E Daniel foi levado cativo muito jovem, mas mesmo sendo jovem, ele entendeu que
tinha um propósito na vida dele. E ele nunca se afastou desse propósito. Mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de lutas, mesmo sendo levado cativo, como escravo para a Babilônia, mesmo assim, ele nunca esqueceu e nunca negou que Deus tinha um propósito na vida dele. Isso é uma demonstração de alguém que realmente crê em Deus. É uma demonstração realmente de alguém que não tem uma fé superficial, uma fé momentânea, uma fé passageira, uma fé condicionada a tudo estar bem. Isso é uma demonstração de alguém que realmente tem uma fé alicerçada, que realmente crê em Deus, independente do que está acontecendo. Se ele, em algum momento da sua vida, diante das dificuldades, das lutas, diante dos problemas, ele tivesse recuado, ele ia demonstrar que a sua fé não tinha uma convicção real. Mas Daniel tinha uma convicção de verdade. Ele sabia que aonde ele estava é porque Deus tinha um propósito. E por conta disso, Daniel ele foi se destacando. Daniel ele foi se projetando naquele rei. Ele foi ganhando a confiança do rei Dário. Ele foi demonstrando competência. Ele foi demonstrando fidelidade. Ele era um crente fiel. Ele não era um crente de fachada. Ele não era um crente de aparência. Ele não era um crente apenas de igreja, de estar dentro da igreja. Ele era um crente fiel. Ele testemunhava o que ele acreditava. E por testemunhar, por mostrar sua fidelidade, Deus também o honrou. Ele cresceu no reinado de Dário. Ele cresceu, ele se destacou entre as pessoas. E num certo momento o rei Dário, ele institui pessoas assim, importantes no seu reinado, chamados os satrapas. Era uma espécie de alguém que governava uma pequena província. Só que entre esses satrapas, 3 deles, o rei Dário separou para poder comandar os demais, para que ele não fosse tão atingido com as demandas do seu reino. Então ele colocou pessoas. Um dos 3 era Daniel. Só que o rei Dário, vendo como Daniel era competente, como Daniel era de confiança. O rei Dário confiava em Daniel. Confiava. Então o rei Dário ele estava planejando colocar Daniel para governar todos os outros. Ia botar ele lá na cabeça mesmo, ia governar tudo. Ia ser quase que o José foi no Egito. Mas provavelmente o rei Dário, ele projetando isso, ele fez comentários, né? Olha, eu estou pensando, né, promover Daniel, botar ele para governar e tal. E você sabe, irmãos, que todo crente fiel, todo filho de Deus, todo cristão que tem compromisso com o evangelho de verdade, se tem uma coisa que ele conquista com facilidade, é inimigos. É inimigo. Enquanto você é um crente sem comprometimento lá no teu local de trabalho, todo mundo te aceita, todo mundo bate nas tuas costas. Então, enquanto você é aquele crente que aceita as piadinhas sujas, você ri quando alguém conta piada suja, que você faz parte da turminha ali, você não é avesso, você não se afasta daquele grupinho de pecado, daquele grupinho que mexe com a meninada, daquele grupinho de meninas que faz um monte de bandalheira. Enquanto você é aquele crentezinho morno, enquanto você não rebate as coisas erradas, o pecado, enquanto você não se posiciona com relação ao teu Deus, você é aceito pelo mundo, você é aceito pelas pessoas. Enquanto você está ali, que você olha, quando alguém mostra um videozinho nojento, você olha e ri. Quando você aceita olhar um videozinho lá do YouTube, do TikTok, dessas musiquinhas bagaceiras, enquanto você está assim, o mundo te aceita. Mas quando você se posiciona e diz assim, não, Deus tem um propósito na minha vida e eu tenho que agir como um filho de Deus, imediatamente você vai conquistar inimigos.
Daniel conquistou inimigos. Por que ele conquistou inimigos? Porque provavelmente muitos dos satrapas eram corruptos. Mas Daniel não, Daniel era fiel. E quando eles souberam que Daniel iria governar sobre eles, eles pensaram assim: olha, tudo que nós fazemos de errado vai ser barrado, porque ele é um crentinho, um crente daqueles fanáticos. Para ele tudo é pecado. Então nós temos que derrubá-lo. Vamos puxar o tapete dele. Vamos passar uma rasteira em Daniel. Vamos fazer ele perder esse cara. Vamos sujar o nome dele. E começaram a tramar algo para derrubar Daniel. Só que não acharam nada para poder acusar. Não acharam, porque Daniel ele era um crente de verdade. Ele dava bom testemunho, ele tinha uma vida reta, ele era correto. Então não tinha nada para acusar Daniel. Eles não acharam. Eles ficaram um tempo procurando, eles ficaram um tempo em busca de algo para acusar Daniel, para puxar o tapete dele, para derrubar ele. Irmãos, entenda uma coisa: mesmo que você esteja vivendo um tempo de total silêncio, o inimigo não desistiu de armar alguma coisa contra você. Ele pode estar quieto, porque talvez ele já tentou e não conseguiu. Ele já armou ciladas, mas você não caiu nelas. Mas o fato de ele estar em silêncio não significa que ele desistiu. Significa que ele está tentando buscar uma ocasião para poder te atingir. Os inimigos de Daniel disseram assim: olha, contra ele não tem nada. Realmente ele é o cara, ele é um crente de verdade. Mas aí alguém teve uma ideia e disse assim: mas se nós arrumarmos algo relacionado com a sua fé, nós podemos pegar ele. Porque ele é aquele cara fiel com o seu Deus. Ele é o cara fiel com o rei Dário. Mas com o seu Deus ele é mais fiel ainda. Com o seu Deus ele é. Com o Deus que ele serve, a fé dele, ele não. Ou você vê, ó, os inimigos de Daniel testemunhando quem ele era. Vamos dar um jeito de atingir ele na sua fé. E aí alguém teve uma ideia. Foram no rei Dário. O rei Dário, a leitura do texto dá uma sensação que o rei Dário não era um camarada mau. Era um cara que simpatizava com Daniel. Era um cara que gostava do Daniel. Não era um camarada. O rei Dário ele foi pego na sua vaidade e no seu orgulho. Ele não era convertido. O rei Dário não era do povo de Deus. E os satrapas sabiam muito bem aonde investir no rei Dário, o seu orgulho. Então eles fizeram um jantar, uma festa bonita, regada muita bebida. E no meio da festa um deles se levantou e disse: ó, vive, ó rei Dário. O rei Dário era todo, parecia um pavão orgulhoso. Daniel estava nessa festa? Claro que não, irmãos. Por quê? Por que Daniel não estava nessa festa, irmãos? Por que eles não convidaram Daniel para essa festa? Estavam todos os satrapas, todos os prefeitos, todos os presidentes. Por que o Daniel não estava nessa festa? Porque eles não convidaram Daniel, porque eles já fizeram realmente uma festa, porque sabia que Daniel, ele não participava desse tipo de coisa. Ele não participou. Porque ele sabia muito bem o propósito que Deus tinha na sua vida. Ele era um crente fiel. No meio da festa, regada a bebida, regada aquelas orgias, aquelas coisas todas, alguém se levanta e diz: ó, grande rei Dário, eu quero dar uma sugestão para todos os satrapas. Vamos aprovar uma lei que durante 30 dias ninguém pode orar, ninguém pode se dobrar, ninguém pode fazer pedido a nenhum Deus e nem a um homem, a não ser ao rei Dário. Irmão, atingiu o orgulho do homem cheio. Se sentiu envaidecido. Se sentiu um Deus diante dos seus súditos. Gostou daquela ideia. Irmão, se tem uma coisa que derruba o ser humano, é a sua vaidade. É o seu orgulho.
O orgulho cega. Você vê que o rei Dário ele nem se apercebeu, ele nem parou para pensar que poderia ter alguém no seu reino que servisse a um outro Deus. Aliás, ele sabia que Daniel servia, mas aquilo nem veio na sua mente naquela hora. Por quê? Porque ele estava envaidecido daquela bajulação que estava sendo feita. Tem gente que tem posição e não gosta de ser bajulado. Eu conheço pessoas que têm posição, que têm poder na mão, que têm autoridade, mas renega ser bajulado. Mas tem gente que gosta. Tem gente que se sente bem. Você sabe, o bajulador, ele faz isso porque ele sempre tem uma artimanha. Algum alfinete ele tem escondido na manga do casal. O bajulador, ele não faz. O fiel, irmãos, o fiel e o leal, ele é fiel e leal. Ele é fiel e leal. Ele não precisa bajular ninguém. Agora, o bajulador não. O bajulador, ele bajula para poder maquiar, para poder esconder, camuflar a falta de lealdade que ele tem com o seu rei. É o que eles estavam fazendo. Não era lealdade. Estavam camuflando. Mas eles sabiam da fraqueza do rei Dário, então atingiu o rei Dário em cheio. O rei Dário aprovou. Só que eles foram tão maléficos no que eles fizeram, que eles disseram assim, mas esse dito era um decreto, né? Tipo um decreto presidencial. Mas esse decreto tem que ser editado segundo a lei dos medos e dos persas. Que era uma lei que dizia o quê? Que qualquer decreto do rei feito em cima do padrão dos medos e dos persas não pode revogar. Nem o rei não podia revogar. Porque ele era um decreto temporário, não era um decreto definitivo. Então não podia revogar. E o rei nem percebeu isso. Assinou e selou com seu anel. Segundo os medos e os persas, não pode revogar. 30 dias. O rei imaginou que aquilo não surtiria efeito nenhum. E eles botaram o decreto. Quem desobedecer, o que fazer com ele? A punição, que era uma punição das mais terríveis que existia no reinado de Dário. Era uma prática entre aquele povo bárbaro castigar as pessoas que cometessem delitos graves, jogando dentro de uma cova ou das arenas. Depois os romanos tiveram a mesma prática, pegaram os cristãos e jogavam dentro das arenas, só que daí se tornou um espetáculo. Jogar dentro de uma cova dos leões para ver a pessoa ser estraçalhada, como uma forma de castigo, uma forma de humilhação. Pessoas com crimes gravíssimos, principalmente crimes que atingiam alguma regra, alguma determinação, que estavam totalmente vinculados ao rei, eram punidos com esse tipo de morte. Como na época dos romanos, no tempo de Jesus, uma das coisas mais horrendas que existiu foi a crucificação. No tempo do Hitler, o estacamento, não sei se você sabe disso, mas milhares e milhares de judeus morreram numa estaca. Um médico maluco lá desenvolveu um sistema que ele conseguia atravessar uma estaca no ser humano, do seu reto até a sua garganta, sem que a pessoa morresse. A pessoa poderia durar dias numa estaca sem morrer. Uma coisa bárbara, uma coisa medieval que foi utilizada pelo nazista. E se você for estudar a história, você vai ver coisas horríveis, práticas horríveis de tortura, de pessoas que eram mortas de forma violenta, tudo isso por uma demonstração de poder. Poder, o ser humano quer mostrar poder. Coisa maligna, né? Coisa diabólica mesmo. O rei Dário assinou, mas ele imaginou que aquilo não teria efeito. O que fazem os inimigos de Daniel? Eles ficam na espreita. Sabe por quê? Porque não era segredo para ninguém que Daniel orava 3 vezes por dia. Aqui está o segredo
de alguém que quer que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu ministério e quer ter sucesso. Esse aqui é o segredo. É regar o seu projeto de vida, é regar o projeto de Deus, é regar o chamado de Deus, é não tratar a sua vida com desprezo ou menosprezo espiritual. Muita gente, infelizmente, muito cristão, muito crente, leva a vida segundo aquela música. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Infelizmente, a maioria dos crentes é assim, está deixando a vida levar. Mas também, pastor, você pergunta para o irmão, como é que está? Ah, pastor, está aí, a vida também levanta. Do jeito que eu estou assim, eu estou que nem surfista. Quando vem a onda, eu estou andando junto. Um crente que entende o propósito de Deus na sua vida, ele precisa ter princípios espirituais. Precisa ter princípios espirituais. Irmãos, tem princípios na nossa vida que ele se formou em nós ao longo do tempo. Família, cultura, lugar onde moramos, são princípios que a gente... Vou fazer uma colocação para vocês aqui. A maioria de vocês aqui, quando se converteu, você roubava? Não roubava, né? Por que você não roubava? Tem gente que se converteu, mas antes de se converter roubava, ele se converteu para de roubar. Mas 90% das pessoas que frequentam uma igreja evangélica, antes de se converter, não roubava. Por que você não roubava? Porque na tua formação, o teu pai, a tua mãe, as pessoas que te cercavam, a escola que você frequentou, a cultura onde você viveu, te ensinou que roubar, obter objeto, o valor de uma outra pessoa é errado. Não precisou conversão para mostrar. É um princípio que você carrega com vocês. Já muitas pessoas, antes da conversão, tinham relacionamento ilícito. Traiu, se prostituiu, fornicação. E aí por diante. Aí se converteu, entendeu que era pecado e abandonou aquele pecado e não pratica mais. Não pratica mais por quê? Porque absorveu um princípio diferente na sua vida e importante. A vida espiritual de uma pessoa de sucesso, ela tem que estar alicerçada em princípios espirituais. Eu não precisei me converter para ter um princípio de fidelidade com a minha esposa. Antes mesmo de me converter, eu sempre tive isso comigo. Desde novo, não vou esconder de ninguém, irmãos. Antes de casar, eu era uma bagaceira. Mas eu tinha isso comigo, porque meu pai enraizou isso no meu coração, dizendo: o dia que você resolver, se é para aprontar, não case. Fique solteiro, não case. Apronte. Mas o dia que você casar, respeite a mulher que você escolheu para ser tua esposa. Eu trouxe esse princípio comigo, irmãos. Não precisei me converter. A conversão me mostrou o lado espiritual. Eu entendi que se Jesus amar. Antes eu não cometia pelo princípio humano que eu tinha. Agora é pelo princípio medo também de que a coisa é feia para quem comete pecado. Entendi espiritualmente a consequência de ter uma vida errada, de ter uma vida promíscua. Agora, alguns princípios espirituais, se eu não trabalhá-los na minha vida, irmão, se eu não trabalhar, você vai dizer assim: mas Deus não vai botar em mim? Não, Deus não vai botar em ti nada disso, irmãos. Não vai, Ele não vai enfiar na tua cabeça isso. É uma questão de compreensão, é compreender, é entender, é se convencer que é uma realidade, e a partir daí exercitar, praticar, ganhar um hábito, para que aquilo fique impregnado na tua vida
como uma lei para você, uma lei espiritual. Então é um princípio. Quem não tem um princípio espiritual, que não constrói o seu ministério, o seu chamado em cima de alicerce, em cima de colunas espirituais, vai chegar um momento que o diabo vai vir com tudo e vai te arrebentar. Daniel tinha um princípio. Qual era o princípio dele? Tudo na sua vida era regado com oração. Qual era a prática dele? Orar 3 vezes no dia. Ele já fazia isso há muitos anos antes, e ele continuou fazendo, e continuou até os últimos dias da sua vida, porque aquilo para ele era um princípio, não era uma necessidade. Aquilo para ele é o que mantinha o propósito de Deus vivo na vida dele, era um princípio. Não era por convocação, não era por chamado, não era por convencimento, não é por necessidade, não é porque estava vindo uma luta, aí ele tinha que orar. Não, aquilo ali era um princípio dele, era o dia a dia dele com Deus. Era o dia a dia dele com Deus. Princípio a gente não abre mão, irmãos. Princípio a gente não abre mão. A gente não abre mão, arrebenta. Acontece o que acontecer, a gente não abre mão. Eu tenho, falei de casamento, né? Falei de relacionamento. Eu tenho princípios que eu trouxe comigo antes da conversão, e eu tenho princípios que eu adquiri depois de convertido com relação ao casamento. Até esse dia a gente entrou num assunto, estamos brincando, né? Sobre marido dormir numa cama, esposa na outra. Eu disse para o pastor, você pode dormir na outra cama, o dia que eu estiver morto. Enquanto estiver vivo, você quer sair da cama, pode sair. Eu não saio da cama de casal. A cama que eu comprei, nós ungimos, consagramos, que é o nosso altar, eu não saio dela. Pode acontecer o que acontecer. Se um dia ela brigar comigo, não me quiser mais, ela vai ter que abandonar a cama, porque aquela cama não sai. É um princípio que eu tenho. Enquanto ela tiver, se ela quiser se manter casada comigo, aconteça o que aconteceu. Eu posso estar velhinho lá naquela cama, ela vai ter que dormir junto comigo. É um princípio que eu tenho, é um princípio meu. Não estou pregando isso para vocês, ou dizendo que vocês têm que fazer assim. Faz o que você quiser na tua casa. Casamento é teu. Eu quero te mostrar o valor de você ter princípios espirituais. Daniel os tinha. E não abria mão dele. Ele sabia na cabeça dele, irmãos, o sucesso, o seu sucesso, dependia do seu comprometimento com Deus. Então ele não deixava de regar o seu ministério, o seu chamado, a sua vida profissional, porque ali ele era uma vida profissional, irmãos. Ele tinha um cargo governamental. Ele tinha, pastor, ele ganhava para isso, não sei como é que era a remuneração, mas a Bíblia diz que ele tinha uma casa de 2 andares. Não era fraco, né, gente? Veja que o texto diz que ele foi orar no quarto que era em cima. Sobrado, irmãos, ele construiu um mega do sobrado. Ele sabia que o sucesso da sua vida, irmãos, não estava no cargo que ele tinha no governo de dar. Estava no seu princípio de oração. No seu princípio de oração. Foi ali que eles tentaram pegar ele. Pegaram as testemunhas, chegaram ao correio e disseram, está aí, você fez o decreto, está aí, o cidadão não respeitou. Peguemos ele orando para outro Deus. Aí o rei Dário caiu em si, disse assim, meu Deus, que besteira que eu fiz. E a Bíblia diz que durante um período ali, a Bíblia não esclarece exatamente quanto tempo, mas eu imagino que tipo assim, um dia talvez, 2 no máximo, o rei Dário ficou tentando, chamou todos os juízes, chamou as pessoas, o que podemos fazer para tentar livrar o Daniel de dentro da cova dos leões. Ele não queria jogar o Daniel, ele gostava do Daniel, ele não queria. Agora, irmão, olha para mim aqui e preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Não renegue, não dispense, não rejeite
uma ajuda humana, mas não dependa dela. Não deixe a tua confiança ficar nela. Você não vê Daniel rejeitar a ajuda do rei Dario. Você não vê Daniel repudiar. Você não vê Daniel desprezar, dizendo assim: não, rei Dario, a tua ajuda não vai me servir para nada, eu confio em Deus. Não. Ele não repudiou. Não rejeite, irmãos, não rejeite. Não rejeite uma ajuda humana. Tem tanta gente, irmãos, que não é crente, mas é gente boa. É gente boa. Dario cometeu um erro gravíssimo aqui, errou. Mas aqui ele tem uma demonstração de que ele gostava de Daniel. Tem tanta gente que gosta de nós, irmãos, e não é crente. Talvez nunca vá ser crente. Talvez nunca vá se converter. Talvez nunca vá para o céu, felizmente. Não vamos encontrar com essa pessoa no céu. Mas tem tanta gente que simpatiza com nós, que gosta de nos ajudar, que entende nosso posicionamento de fé. Então a gente não pode menosprezar, não pode desprezar, não pode repudiar nenhuma ajuda humana. Mas não deposite a tua confiança nisso. Você precisa aprender a confiar em Deus. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem. Tem gente que interpreta errado esse texto. Diz assim: ah, pastor, está vendo? A Bíblia diz que ele não pode confiar em ninguém. Não, irmãos, confiar em pessoas, tem pessoas que elas demonstram confiança. Confiança, irmãos, a gente conquista. A gente conquista. Vou dar um exemplo. Então aqui vou dar um exemplo. Eu tenho 4 pessoas que cuidam da parte financeira, administrativa, burocrática da igreja. São os meninos, 3 estão aqui. Está faltando só a Juliana. Tá? A Pâmela, Sheila, a Luana e a Juliana. Por que você acha que essas 4 têm esse papel importante dentro da igreja? Passa pela mão delas, todo o numeral financeiro da igreja passa na mão delas. Por que você acha? Como é que elas chegaram a esse posto? Demonstraram fidelidade, lealdade, conquistaram a minha confiança. Eu confio nelas. Eu confio nelas. Alguém vai dizer: é uma confiança cega? Não, porque não existe nenhuma, nada que passe pela nossa mão tem que ser algo cego. Quem faz isso não significa que você observar, você esteja desconfiando. Conversava com a pastora outro dia, e eu falei para ela assim, ó: uma das melhores coisas que pode existir num casamento é o marido chegar em casa e a esposa dizer assim: aonde estava, amor? Não é com tom de ciúme, de cobrança. Não, com tom de interesse e supervisão. É a melhor coisa que tem. Aquele casal que não está nem aí, ó, nenhum se importa, não estou dizendo que é um casal propenso ao pecado. Não estou dizendo que vai ser. Não é uma regra para isso. Mas em alguns casos, o contrário é interessante. Porque o ser humano, quando ele está sozinho, sem supervisão nenhuma, ele dá uma relaxada. É ou não é? Quando eu estou em casa sozinho, estou sozinho, não tem ninguém em casa, eu ando tranquilo dentro de casa. Tiro a camisa, ando sem camiseta dentro de casa. Mas, se a pastora está em casa, eu já cuido. Eu já boto a camiseta, eu sei que ela não gosta, né? Mas quando eu estou sozinho, eu quero relaxar, né? Eu quero relaxar. Faço coisas que ela não gosta que eu faço. Estou brincando. Mas não faço tanto assim também, não. Quando a gente é supervisionado, irmãos, a gente tem motivo para andar na linha. Então a confiança ela não é uma coisa cega, ela é uma coisa conquistada. A gente conquista a confiança das pessoas, a gente constrói isso demora tempo, é com o tempo que a gente constrói a confiança. Isso é tudo. Se é casamento, é relacionamento profissional, ministerial, não importa onde seja. Daniel havia conquistado isso
no rei Dário? O seu posicionamento, andando certinho, sendo uma pessoa correta. Então, o rei Dário, irmãos, ele queria fazer alguma coisa, mas o que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia na providência humana. A Bíblia está dizendo que é maldito aquele que fica só dependendo da providência humana. Não, a nossa confiança precisa estar em Deus. Em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Essa era a confiança de Daniel. Botaram na cova dos leões. O rei Dário viu que não tinha o que fazer, os homens estavam pressionando ele, ameaçaram ele, gente. Chegaram para ele e disseram assim: olha, a lei dos médios e dos persas não pode mudar, não pode revogar, você está demorando para executar a lei. Começaram a ameaçar e causar um impeachment contra o homem. Ele disse: então não tem saída. Pegou Daniel e disse assim: Daniel, espero que a esse Deus que você serve tão fielmente possa te livrar. Pois foi esse Deus que livrou Daniel e reverteu toda a situação. Os que planejaram jogar Daniel na cova, eles foram jogados dentro da cova. E o rei Dário ainda mandou mais: falou, joga o marido, joga a esposa e joga os filhos. Não quero que fique rastro nenhum de pessoa desleal a esse reino. Deus não gosta do desleal. Deus não gosta. Deus investe e valoriza quem é leal, quem realmente é leal. Qual é o grande segredo? Encerra agora. Qual o grande segredo de Daniel? O seu princípio de oração. Regar o seu projeto. Aonde você está porque Deus tem um projeto na tua vida. Regue ele espiritualmente. Mesmo que você não está, hoje você não está vendo nada acontecer. Hoje está enfrentando luta, problema, dificuldade, adversidade. Hoje você está no meio do caos. Regue. Não deixe para fazer por necessidade. Faça constantemente. Regue a tua célula, regue o núcleo, regue o participante da célula, regue a tua família, regue o teu emprego, regue o teu salário, regue a tua vida espiritual, regue tudo na oração. Tire tempo para orar. Tire tempo para falar com Deus. Reserve o tempo, você e Deus. Use, assim, estabeleça, desenvolva a tua prática de oração. Você não precisa pegar modelo de ninguém. Desenvolva você o teu relacionamento com Deus, a tua forma de falar com Deus, de se relacionar, de conversar com Ele, de abrir teu coração, mas tenha isso como um princípio na tua vida, como um princípio, como fez Daniel. E quando o diabo armar ciladas para te derrubar, ele não tem efeito contra a tua vida, porque a tua confiança vai estar firmada em Deus. E ele não vai ter êxito em nenhuma tentativa. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé para nós orarmos em nome de Jesus.